Olá, eu sou o Dr. Romualdo Sanches Calvo Filho, advogado criminalista, tribuno do júri, já há mais de 36 anos, tendo realizado aí mais de 500 plenários por todo o Brasil. E com essa experiência, a gente tem intenção, nesses vídeos, como vai acontecer hoje, passar ao colega advogado, estudantes de direito, a nossa prática, a nossa vivência. Passar aí, na medida do possível, o pulo do gato, não é mesmo? Ou ainda aquilo que os norte-americanos chamam de priceless, isto é, sem preço, tá? Aquilo que não tem preço, aquilo que a gente consegue mesmo atuando, botando a mão na massa, não é mesmo? Então, a gente tem envidado esforços para atingir essa meta, tá bom? E hoje, como não poderia deixar de ser, vamos abordar um outro tema palpitante aí do Tribunal do Júri. Vamos tratar um pouquinho, melhor dizendo, com mais vagar, embora eu já tenha mencionado em vídeos anteriores, mas hoje com um pouco mais vagar, a presidência do Tribunal do Júri, que é um dos dois órgãos que compõem o Tribunal do Júri na sua segunda fase. Lembrando apenas que os dois órgãos que compõem, as duas entidades que compõem o Tribunal do Júri na sua segunda fase são o Conselho de Sentença, formado por 7 cidadãos leigos, os jurados, que julgam o fato, preponderantemente o fato. São juízes de fato e do fato, tá bom? São de fato, porque lá estão na qualidade de juízes leigos enquanto perdurar o julgamento. Acabou o julgamento, eles também perdem essa condição de juiz de fato. E julgam o fato, isto é, independentemente de ter o jurado conhecimento técnico, jurídico, conhecer a Constituição, o Código de Processo Penal, o Código Penal, julgam simplesmente o fato ou fatos que lhes são apresentados. Diferentemente, e é o tema de hoje, da presidência, que é a segunda entidade que forma o Tribunal do Júri na sua segunda fase, lá no plenário de julgamento, também chamado Judicium Causae. Judicium Causae, né? É uma expressão latina, uma locução latina, que significa juízo da causa, juízo de mérito. Então, lá na segunda fase, lá no plenário do júri, para onde o réu foi remetido por meio da sentença de pronúncia, nós veremos oportunamente, que é a única que remete o réu para a segunda fase do júri. Então, lá no plenário de julgamento, no plenário de júri, nós temos o Conselho de Sentença, que é um órgão colegiado, formado por 7 jurados, e a presidência. Esta é formada por um juiz de carreira, um juiz concursado, um juiz togado, de maneira que, mesmo após o encerramento dos trabalhos do júri, mesmo após o encerramento dos debates, mesmo após a leitura da sentença, condenando ou absolvendo o réu, aquele juiz-presidente continua sendo juiz, continua sendo magistrado, vai exercer a sua judicatura, diferentemente dos 7 jurados, que, como já visto, são juízes leigos, e após o encerramento do plenário, após o encerramento do júri, com a declaração do resultado, eles perdem essa função de jurado e, consequentemente, a função de juiz leigo, juiz de fato. Mas a presidência, que é formada por um juiz togado, um juiz de carreira, um juiz concursado, um juiz profissional, um técnico do direito, ele continua, mesmo depois do julgamento, a exercer suas funções, claro. Até porque, como já visto também em outra oportunidade, ele tem aquelas 3 garantias que os jurados não têm. Quais sejam? Vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de vencimentos. Tá bom? Pois bem, então, a presidência, que é exercida por um juiz de carreira, que é um juiz togado, ele tem principalmente
aquelas funções ali do artigo 497 do Código de Processo Penal. 497. Esse artigo 497, ele elenca, tá? Ele tem ali 13 incisos. 13 incisos, indicando as principais funções do juiz togado, juiz de carreira. Claro que esse rol, ele não é exauriente, ele não esgota, tá? As funções do juiz-presidente. Então, qualquer outra situação, outro litígio, outra querela, enfim, né, que surja ao longo dos debates, durante o julgamento pelo júri, claro que ele vai ter que julgar, ele vai ter que solucionar a questão. Então, esse elenco, esse rol aí do 497, repito, ele não é taxativo, ele não é, tá, exauriente, ele é apenas exemplificativo, tá bom? E lá no artigo 492, diz lá também que cabe ao juiz-presidente, após os debates, após o encerramento dos trabalhos, tá bom? Ele proferir sentença. É a principal função do juiz, é a prolação de sentença. E essa sentença, ela será um verdadeiro espelho da soberana decisão dos 7 jurados, os quais, por meio de votação, lá na sala especial, né, por meio de cédulas opacas, contendo uma palavra sim, outra palavra não, eles terão ali decidido a questão de mérito. Isto é, terão acolhido a pretensão acusatória ou a pretensão defensiva, ou até uma tese comum. A gente vai ver oportunamente. Poderá acontecer uma tese comum, um acordo, tá bom? Que não tem previsão, não está previsto na lei, porém, faz parte da tradição do Tribunal do Júri, uma tese comum. Oportunamente a gente vai se debruçar sobre tão importante tema no Tribunal Popular, no Tribunal do Júri. Pois bem, então o juiz, ele prolata a sentença após a apuração da votação, né? Para ver se os jurados entenderam por acolher a pretensão do promotor, condenando, ou a pretensão da defesa, absolvendo, ou acolheu parcialmente a pretensão da acusação, ou parcialmente a pretensão da defesa. Enfim, ele vai ter que sentenciar. Isso cabe exclusivamente a ele, o juiz-presidente, juiz togado, juiz de carreira. Até porque os jurados não têm essa função de prolatar sentença. Contudo, a decisão dos jurados, por ser soberana, independente, ela deverá ser acatada, endossada, abonada, ratificada pelo juiz-presidente. Isto é, se os jurados condenaram, né, acolheram a pretensão da acusação por meio dos quesitos, das perguntas, o juiz necessariamente terá que condenar. Né? Terá que condenar. Como regra geral, vai ter que condenar. Ou terá que absolver o réu. Se os jurados acolheram a pretensão defensiva, uma legítima defesa, por exemplo, um estado de necessidade, tá? Então, o juiz vai ter que acatar, tá bom? Essa soberana decisão. Senão não faria sentido, né? Os jurados condenando, o juiz absolvendo, ou os jurados absolvendo e o juiz condenando, tá bom? Só que a parte, tá, de dosimetria de pena, atendendo a esse soberano veredicto popular, condenando ou absolvendo, que compete ao juiz, como já dito, a parte da dosimetria de pena, tá, que integra a sentença, especialmente na sentença condenatória, tá, vai incumbir exclusivamente, claro, também ao juiz-presidente. Ele vai, então, dosar a pena no caso de condenação.
Então, exemplificando, se os jurados acolheram a pretensão da acusação de condenar o réu por homicídio qualificado, uma qualificadora, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2, por exemplo, motivo fútil, homicídio doloso, consumado, qualificado, digamos, o réu primário, bons antecedentes, de regra, o juiz vai aplicar a pena ali mínima, né, do homicídio qualificado, que é de 12 anos. Então ele vai pegar ali a pena base, né, consoante regra ali do artigo 59 do Código Penal, tá? Vai estabelecer a pena base, de regra, sendo primário bons antecedentes, ele vai aplicar 12 anos, vai para a segunda fase do sistema dosimétrico, que vai considerar circunstâncias agravantes e atenuantes existentes, tá bom? No Código Penal, artigos 61, 62, né? 65 e 66 do Código Penal. E por fim, ele vai para a derradeira, para a última fase do sistema dosimétrico. Ou seja, na última fase, o juiz vai considerar eventuais causas reconhecidas também, né, pelos jurados, causas de aumento ou de diminuição de pena, tá bom? Por exemplo, se a vítima for menor de 14 anos ou tiver mais, né, de 60 anos, não é mesmo? Então, são causas de aumento. Ou ainda, se tiver uma causa especial de diminuição de pena, uma causa geral, uma tentativa, digamos, é uma causa de diminuição de pena. Um homicídio privilegiado é causa de diminuição de pena. Enfim, várias situações. Então, o juiz ele vai considerar na derradeira, na última fase da dosimetria de pena, essas causas. E, finalmente, então, ele anuncia, declara a pena final do réu. Ou seja, considerando a pena base, as circunstâncias judiciais dos artigos 61, 62, 65 e 66, e, por fim, as causas gerais ou especiais de aumento e de diminuição de pena, ele entrega o resultado final da dosimetria da pena. Tudo isso que eu falei, gente, vem ali previsto no artigo 68 do nosso Código Penal. O artigo 68 contempla ali o sistema da dosimetria de pena, o critério que o juiz, né, deve adotar para estabelecer a pena final do réu. Isso vale para todo e qualquer procedimento criminal, em especial no tribunal do júri. Então, a grande função do juiz é sentenciar. Se for a sentença absolutória, claro, né, ele não vai adotar aí o sistema dosimétrico, né, porque não tem condenação, não é mesmo? Claro que depois disso também ele vai haver a viabilidade de substituir a pena, né? Ele pode aplicar o sursi da pena, que é a suspensão da pena, sursi processual, suspensão, né, condicional do processo, tá bom? Ou ainda aplicar uma pena restritiva de direitos, tudo sendo possível, tudo preenchendo os requisitos legais, não é mesmo? E por fim, ele declara ali se o réu terá direito a recorrer em liberdade, no caso de condenação. Se estiver solto, embora condenado, se também ele tem esse direito de permanecer solto, né? Porque às vezes o réu chega preso, se é absolvido, deve ser solto imediatamente, se não estiver preso por outro motivo. Ou, se ele chega solto, ele eventualmente poderá ser preso se presentes os requisitos da prisão preventiva. Então, várias situações podem acontecer. Tudo isso incumbe ao juiz presidente, né? Também, eu mencionei antes, o artigo 497, que elenca ali algumas situações que o juiz presidente deverá decidir, resolver, não é mesmo? Então, tem várias situações, tem 13 situações ali exemplificativas no artigo 497. Por exemplo, julgar o réu indefeso. Às vezes o réu está indefeso, né? Por inépcia da defesa, tá bom? O réu ali não está sendo defendido a contento, não está sendo defendido
de acordo com o mandamento constitucional. O advogado não tem obrigação de absolver, mas ele tem obrigação de atuar, tá bom? Com energia, com denodo, com esmero, para conseguir o que for melhor a favor do seu cliente. Então, se o juiz perceber, tá, que a defesa está meramente formal, está deixando a desejar, está prejudicando os interesses processuais do réu, deverá, nos termos do artigo 497, declarar o réu indefeso e nomear um outro defensor para ele. Não é mesmo? Também regular ali os debates, para que não haja excessos, né? Ofensas pessoais, tá bom? Vias de fato, como eu já vi acontecer em algumas vezes aí no Tribunal do Júri. Promotor e defensor se engalfinhando ali, trocando tapas, né? Não é nem beijos, né? Tapas e beijos, não, tapas mesmo. Então, isso é inadmissível na tribuna do júri. E o juiz, então, deve inibir esse tipo de conduta, usando seu poder de polícia, do artigo 497. Né? Dar intervalos para o café, almoço, jantar, tá bom? Atender pedidos, né, para diligências, formulado pelas partes. Enfim, gente, tá? Vocês podem dar uma olhadinha ali no 497, ali tem um elenco exemplificativo de todas as situações que o juiz deverá solucionar no tribunal do júri. Bem, com essas considerações, claro, a gente procurou aí passar um apanhado, tá, da verdadeira função do juiz-presidente no júri, que é uma função principalmente, tá, de direito. Principalmente, não que ele não possa resolver questões de fato, tá? Preponderantemente questão jurídica, especialmente sentenciar e colocar ordem nos debates, ordem em geral, para que os trabalhos sejam concluídos de uma maneira civilizada e, claro, né, sob a égide, sob a proteção da lei processual penal. Com isso, procurei passar aí, dentro do tempo, aquilo que é mais interessante dentro desse tema, palpitante, importante, sem prejuízo de nós voltarmos ao tema em outros vídeos, tá, gente? Aproveitando também para divulgar o segmento aqui que nós temos, que é a mentoria no Tribunal do Júri, tá? Ou seja, a gente presta aqui, pode proporcionar ao colega de todo o Brasil consultoria e parceria em causas concretas, em processos reais que o colega tenha ou venha a ter no seu escritório. Porque às vezes o colega não pega a causa do júri, ou porque ainda não sabe fazer, nunca fez júri, ou fez poucos júris, ou ainda não tem tanta vivência, e portanto não tem tanta confiança, não tem segurança, mas não pode perder o cliente, não é verdade? Porém, tem que ser responsável, não pode colocar em xeque a liberdade do cliente. Aí, entre em contato conosco, para que nós possamos conversar a respeito e, com isso, ajudar o colega e a colega, seja por consultoria, seja por meio de parceria. Ligue agora mesmo e saiba mais. Gente, vejo vocês no próximo vídeo. Obrigado, até lá.